Boa tarde, bem-vindas ao programa Mamãe e Cia, explorando a arte de ser mãe aqui na TV Babitonga, no canal 9 da NET. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas das gestantes e também oferecer um momento criativo que você pode desfrutar junto com seu filho. Por isso acomode-se no sofá, porque está no ar Mamãe e Cia. Quando nós engravidamos, é um misto de emoções e sentimentos. Muitas dúvidas surgem, né? Não é mesmo? E a gente normalmente acaba se perguntando, e agora? O que nós vamos fazer? Então, por isso, pensando nisso, nós trouxemos uma médica ginecologista, a doutora Verusca Maon Noleto, para esclarecer esses questionamentos. Boa tarde, doutora Verusca, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu quero perguntar para ti, primeiramente, a respeito dos anticoncepcionais, né? Quais as opções que existem hoje no mercado? Em relação ao anticoncepcional, existem várias opções no mercado. Cada uma, individualmente, deve procurar a sua melhor opção. Hoje em dia, os mais comuns, os mais utilizados, são realmente os anticoncepcionais orais. Mas estão cada vez mais sendo usados aqueles que são por via que não seja a oral. Os injetáveis, os transdérmicos e até hoje mesmo os vaginais. Realmente não sabia disso. E eles podem causar algum efeito colateral em relação ao uso deles? Sim, como toda medicação, o anticoncepcional, ele é um medicamento. E ele, em cada paciente, ele promove um efeito colateral. Umas mais, outras menos. Por isso que a gente tem que adequar aquele anticoncepcional que é o melhor, o menos ruim. Entendi. E acho que uma coisa que as mães têm muitas dúvidas, assim, se eu estou tomando anticoncepcional, eu posso engravidar? Isso. O anticoncepcional, ele tem um efeito de quase 100%, mas é quase 100%. E tem coisas que diminuem a eficácia do anticoncepcional, como, por exemplo, o esquecimento, que é o erro mais comum. Quando a gente esquece 1 ou 2 comprimidos, quando a gente passa a data daquele anticoncepcional que é injetável, a gente pode diminuir a eficácia do anticoncepcional e assim promover uma gravidez indesejada. Entendi. E a questão de medicamentos que cortam o efeito do anticoncepcional. Existe remédios que podem fazer isso? Existem. Os mais comuns que cortam o efeito, que você deve ficar bem atenta, são os anticonvulsivantes e uns psicotrópicos mais fortes. Muito comum a gente perguntar se antibiótico ele corta o efeito do anticoncepcional. Aqueles antibióticos que são usados a longo prazo, por mais de 10, 14 dias, aqueles podem também diminuir a eficácia do anticoncepcional. O que vale a pena, na dúvida, procurar um profissional médico e associar outro método contraceptivo junto, né? Então, não só a pílula que você toma usualmente, pode fazer uso de preservativo naquela semana, naqueles 15 dias que você está usando o anticoncepcional. O antibiótico. Entendi. E eu já ouvi falar que, bom, pelo menos na internet é um mundo a descoberto, né? Existem muitas coisas na internet. E uma dessas coisas é a respeito dos testes caseiros de gravidez. Não sei se você já ouviu falar, mas eles são mitos ou eles realmente funcionam? A internet realmente é um mundo que a gente tem que saber selecionar. Existem muitas, como você falou, né? Muitas coisas caseiras, mas nenhum são comprovados, nem com estudos, nem cientificamente. Os métodos que a gente deve predizer uma gravidez são aqueles métodos de certeza, né? Ou pelo teste da farmácia, ou por via sanguínea através do laboratório. E em relação aos testes de farmácias, todos eles a gente pode confiar lá nos risquinhos? O que eu digo sempre aos meus pacientes, bem assim no consultório, é o seguinte: o teste de farmácia, ele é bastante sensível, mas às vezes ele é pouco específico. Às vezes, alguma doença pré-existente, ele pode alterar o nível de hormônio no sangue. Se ele der positivo, é porque realmente há um hormônio do beta-HCG, que é o hormônio que prediz a gravidez, aumentado. E dando positivo, você deve procurar imediatamente o ginecologista ou obstetra. Dando negativo, às vezes não é confiável.
tá? Então, se o teste de farmácia é negativo e continuar o atraso na menstruação, também deve procurar o médico. Mas existe a questão do falso positivo também, não? Existe. O falso positivo, sim, mas é menos comum. É menos comum. Por isso que as duas formas vai procurar o médico, né? Se não houver menstruação, a primeira hipótese sempre é gravidez. Entendi, muito legal. Verusca, e quando a gente esquece de tomar a pílula, que você falou que é a mais comum hoje em dia? Isso. Então, essa é a pergunta, uma das mais comuns, quase que diárias no consultório. Primeiramente, quando a gente faz uso daquela pílula oral, que a gente toma diariamente, um comprimidinho atrás do outro que vem na cartelinha, se a gente esquecer um único dia, não precisa ficar preocupado o mês inteiro. Quando você esquece um único comprimido, no dia seguinte você pode fazer uso de 2. Você vai tomar aquele que você esqueceu no horário que você lembrou e vai tomar o segundo no horário habitual. E aí vai ficar tudo ok, podendo continuar a sua cartelinha normalmente. Porém, se você esquecer 2 comprimidos, no caso são 2 dias sem o comprimido, e aí, olha, diminuiu muito, mais 80% da eficácia do anticoncepcional. Então, você vai desprezar aquela cartelinha e vai usar vai fazer uso de um método de urgência. Pode ser usado ali para frente preservativo, pode fazer uso de interromper o ato sexual e pode, então, ficar na abstinência. Isso até voltar à menstruação, então? Isso. Quando, no caso, é um anticoncepcional injetável, ele independe do sangramento. Ele independe da menstruação. Por isso, ele é feito a cada 30 dias, com a data marcada. A menstruação, ela pode vir, ela pode não vir, ela pode, inclusive, vir 2 vezes no mês. O importante é manter sempre a mesma data. Muito legal, muito obrigada pelo esclarecimento. E nada melhor mesmo que esclarecer essas dúvidas com uma profissional da área. E por isso, a doutora Verusca vai continuar aqui no estúdio com a gente. No próximo bloco, continue ligadinho com a gente.